Você já se perguntou: por que algumas pessoas parecem caminhar com tanta certeza, como se recebessem orientações diretas do céu? Já sentiu aquele vazio, aquela sensação de estar perdido, esperando uma resposta que nunca chega? Ou talvez você ore, leia a Bíblia, frequente a igreja, mas ainda assim se pergunta: Deus, o Senhor está me ouvindo? Se a sua alma clama por direção, se o seu coração anseia por respostas, então este momento é para você, porque sim, Deus fala, mas a pergunta real é: você está ouvindo? Neste vídeo, vamos caminhar juntos, em um mergulho profundo nas Escrituras e na experiência viva da fé, para descobrir como ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. E antes de prosseguir, respire fundo, feche os olhos por um instante e diga baixinho com fé: Senhor, fala comigo. Agora sim, vamos começar essa jornada. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus se comunica. No Éden, ele caminhava com Adão no frescor do dia. Falava face a face com Moisés, como um amigo íntimo. Chamou Samuel pelo nome, quando ele ainda era menino. Guiou Abraão por visões, orientou José através de sonhos e se revelou a Elias, não no vento forte, nem no terremoto, mas num sussurro suave. Agora me diga, se ele falou com eles, por que não falaria com você? Será que o Deus que criou o universo, que formou o homem do pó da terra, de repente silenciou? Será que o Deus que enviou profetas, que inspirou as Escrituras, que entregou seu próprio Filho, agora se cala diante dos seus clamores? É claro que não. Deus não mudou, quem muda somos nós. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você percebe o que ele está dizendo? Ele está afirmando, com toda clareza, que os seus filhos o ouvem. Mas, e se não estamos ouvindo? Talvez é porque estamos cercados por muito ruído, muito barulho, as vozes do medo, as vozes da ansiedade, as vozes da dúvida, da razão, da lógica humana. Elas gritam e abafam o som sutil da voz de Deus. Sim, ele ainda fala, mas não da forma como o mundo ensina. Ele não compete com o caos. Ele não brada por atenção como as redes sociais. Ele não invade, ele espera, ele sussurra, ele toca o coração, ele conduz pela paz. E sabe o que é mais lindo? Ele fala no tempo certo. Você não precisa forçar nada. Você não precisa ser perfeito ou religioso. Você só precisa estar disposto a ouvir com o coração, a silenciar a alma, a se abrir com sinceridade. Deus não procura performance. Ele procura a entrega. Enquanto muitos esperam ouvir trovões, ele vem como brisa. Enquanto alguns esperam ver luzes, ele vem com suavidade. Deus ainda fala, e fala todos os dias. Fala quando você acorda, fala quando você ora, fala através de uma mensagem, de uma canção, de uma pessoa, fala até pelo silêncio. Mas você está ouvindo? Ou está tão preso à rotina, tão afogado em distrações, que não consegue perceber? Hoje, eu quero que você decida parar tudo por um instante e dizer a si mesmo: eu vou aprender a ouvir a voz do meu Deus, porque a sua voz é vida, a sua voz é direção, a sua voz é tudo que sua alma precisa. E o mais poderoso é que ele já está falando com você agora. Você consegue sentir? Ouvir a voz de Deus não é sobre mágica, é sobre relacionamento. Não se trata de escutar com os ouvidos, mas com o espírito. A voz de Deus é sutil, é delicada, mas poderosa. Ela não confunde, não condena, não perturba. Ela orienta, conforta, corrige com amor. Mas como discernir essa voz em meio a tantas outras? Como saber se é Deus ou se são apenas pensamentos nossos? A primeira chave é esta: a Bíblia. Sim, a palavra viva de Deus. Tudo o que Deus fala jamais contradiz o que ele já revelou em sua palavra.
A Bíblia é o alicerce. Se você quer ouvir Deus, precisa se alimentar das Escrituras. É ali que Ele fala com clareza. É ali que Ele revela sua vontade. Quer saber se é Deus falando? Veja se aquilo está alinhado com a palavra. A segunda chave é a oração. Mas atenção, oração não é só falar, é ouvir também. Quantas vezes dobramos os joelhos e despejamos pedidos, reclamações, desabafos e nos levantamos sem dar espaço para Deus responder? Imagine estar com alguém querido e falar sem parar, sem dar pausa, sem escutar. Assim é a nossa oração muitas vezes, mas quando aprendemos a orar e depois silenciar, Deus fala. Ele fala no íntimo, fala como pensamento firme, como convicção pacífica, como direção suave. A terceira chave é a paz interior. A paz é como um árbitro espiritual. Mesmo em meio ao caos, se há paz dentro de você, é um sinal. Se há inquietação, confusão, medo, pare. Deus não conduz por desespero, Ele guia pela paz, e essa paz não vem do mundo, vem do céu. A quarta forma como Deus fala é através de circunstâncias e pessoas. Ele abre portas, fecha caminhos, envia pessoas certas, no tempo certo. Às vezes uma frase simples de alguém carrega a resposta que você tanto pediu. Mas atenção, para reconhecer, você precisa estar sensível, atento, presente. Não viva no automático. A sensibilidade espiritual é como um músculo, precisa ser treinada. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais você reconhece a voz dele. Assim como uma mãe reconhece o choro do filho no meio de 1000 vozes, assim também, aquele que caminha com Deus reconhece sua voz mesmo no meio do caos. Mas há algo importante: discernir a voz de Deus exige renúncia. Você precisa estar disposto a abrir mão da sua vontade para ouvir a dele, porque muitas vezes Deus vai dizer algo que confronta, que desafia, que quebra planos seus para construir propósitos dele. Você está preparado para isso? Está disposto a deixar de lado o seu "eu quero" para viver o "seja feita a tua vontade"? Esse é o segredo. Discernir a voz de Deus é se render, é confiar mais nele do que em si mesmo, é dizer, mesmo que eu não entenda, eu vou seguir. E aí, ele fala. E quando ele fala, tudo muda. Seu coração se acalma, sua mente clareia, sua alma se enche de força e você descobre que ouvir a voz de Deus é o maior tesouro que alguém pode encontrar. Se Deus fala, por que tantos não o ouvem? Se ele deseja se comunicar, por que parece tão difícil escutá-lo? A resposta está nos obstáculos. E o primeiro deles é o pecado não confessado. Sim, o pecado não apenas nos afasta de Deus, ele endurece o coração. E quando o coração se endurece, a voz de Deus se torna distante, abafada. Isaías escreveu: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não é castigo, é consequência. A voz de Deus exige um coração limpo, sensível, humilde. E isso não quer dizer perfeição, quer dizer sinceridade. Quando você confessa, quando se arrepende de verdade, o véu se rasga e Deus fala novamente. Outro obstáculo é o barulho do mundo. Vivemos conectados a tudo e desconectados do essencial. O celular vibra, as redes sociais gritam, a rotina consome e no meio desse turbilhão, a alma se cala. Deus fala no silêncio. Mas quem hoje se permite silenciar? Quem desliga tudo para ouvir a voz que realmente importa? O terceiro obstáculo é a dúvida. Sim, a dúvida. Muitos nem acreditam mais que Deus fala. Outros acreditam, mas não acreditam que Ele falaria com eles. Acham que não são dignos, que não são espirituais o suficiente. Mas a verdade é que Deus não escolhe os mais santos. Ele escolhe os mais disponíveis. Se você crê, você ouve. Jesus disse: se creres,
verás a glória de Deus. Outro inimigo sutil é a pressa. Queremos respostas rápidas, oramos e já esperamos uma revelação imediata. Mas Deus não é um aplicativo, Ele é Pai e pais falam no tempo certo. Às vezes, o silêncio dele é uma lição de confiança. Às vezes, é proteção. Se você quer ouvir, precisa aprender a esperar. Esperar com fé, esperar com obediência, esperar com o coração aberto e os ouvidos atentos. Mais um obstáculo é a falta de relacionamento. Você confiaria em alguém que mal conhece? Você entenderia a voz de alguém que nunca ouviu antes? Não. A intimidade com Deus vem da convivência, vem da oração diária, da leitura da palavra, da entrega constante. Quando você vive com Ele, começa a reconhecer sua voz em tudo, até nas pequenas coisas. Mas se você só se aproxima quando precisa, se só fala com Deus em momentos de crise, como vai reconhecê-lo? Por fim, há o obstáculo do orgulho espiritual. Aquele que acha que já sabe tudo, que se apoia em sua própria sabedoria, que confia mais em si mesmo do que em Deus. Esse dificilmente ouve a voz divina, porque Deus fala aos humildes, aos que se esvaziam, aos que dependem, aos que reconhecem que sem Ele não são nada. Hoje, eu te convido a fazer uma autoanálise. Qual desses obstáculos está te impedindo de ouvir a voz de Deus? Está com o coração sujo? Está distraído? Duvidando? Com pressa? Distante? Orgulhoso? Seja sincero, porque a sinceridade é o primeiro passo para restaurar a conexão. Deus nunca parou de falar, mas talvez seja a hora de você aprender a ouvir, e quando você ouvir, sua vida jamais será a mesma. Agora que você chegou até aqui, pare por um momento, feche os olhos, respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que Deus está tentando me dizer neste exato momento? Talvez Ele esteja dizendo: volte para mim. Talvez esteja sussurrando: confia, eu estou no controle. Ou talvez esteja apenas dizendo: eu te amo e nunca parei de falar com você. A voz de Deus não é um mistério inalcançável, ela é uma promessa viva, acessível a todos que o buscam de coração sincero. Hoje, Ele está falando com você, sim, com você, no íntimo do seu ser, no silêncio após este vídeo, no momento em que você decidir se entregar de verdade. Mas me responda, você vai continuar ignorando essa voz? Vai continuar esperando um sinal enquanto Ele já está falando? Ou vai finalmente parar tudo e dizer: fala, Senhor, teu servo ouve? Se isso tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Deixe aqui nos comentários: eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Vamos criar uma corrente de fé, de pessoas despertando para o som da eternidade. E prepare-se, porque no próximo vídeo vamos falar sobre o poder da oração, como transformar sua vida pela comunicação com Deus. Não perca, nos vemos lá.